Queridos alunas, meus queridos alunos, vamos falar agora da primeira lei de Mendel. O Mendel é o famoso cruzador de ervilhas. E tem gente que fala assim, professor, como ele era monge, ele não podia cruzar e fazer testes, né? Que nem eu já ouvi isso, né? E aí, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse cara ele teve uma sacada muito grande. Por quê? O grande problema quando... Vamos bater um papo um pouquinho sobre farmacologia, sobre forma de medicamentos. Você fala que vai criar uma vacina ou vai desenvolver um remédio, demora 10, 15 anos. Porque são necessários muitos testes e muitas observações. Muitas observações. Se a gente pensar e analisar a hereditariedade entre os humanos, vai ser uma coisa muito demorada, que nem o primeiro pesquisador, o primeiro cara que pensar em seguir esse projeto, dificilmente ele vai passar de 2, 3 gerações. Olha lá se ele chegar a 2. Por exemplo, eu quero determinar alguma característica. Eu faço um cruzamento, né, genético, lá com a minha esposa, tenho um filho. Aí eu vou ter que esperar esse meu filho ou minha filha ter um novo cruzamento. Vai ter o meu neto. Aí eu vou ter que esperar meu neto cruzar para ter Entenderam quanto tempo leva isso? E aí, o que ele pensou, o nosso monge Mendel? Eu vou trabalhar com algum tipo de ser vivo que seja rápida geração, fácil cultivo, do que humano, melhor você ter planta. Que a planta se desenvolve muito mais rapidamente. O tempo dela de partir para uma nova fecundação, fertilização, é muito rápida. E ele fez justamente a escolha pela ervilha, pela facilidade de cultivo, pela facilidade de plantio e também pela facilidade de se avaliar o fruto, que era os grãozinhos de ervilha que ficavam dentro daquela baga. A ervilha é dada em bagas. Quer dizer que, em questão de alguns poucos anos, ele consegue fazer o acompanhamento de muitas gerações. Muitas gerações. Por isso, daí foi a escolha da ervilha. Vamos ver? Ele fez uma polinização cruzada entre duas plantas puras. Então vejam, polinizar, ele levou o pólen. Ele cruzada, ele pegou uma planta, por exemplo, a ervilha, que dava uma semente amarela, com outra que só dava semente verde. Então, ó, puras. As plantas amarelas só davam sementes amarelas. As plantas verdes, somente ervilhas verdes. O que ele fez? Vou pegar o verdinho aqui, vou cruzar com o amarelinho. Vamos ver o que vai acontecer. E aí? Aí, olha o que aconteceu. Ele pegou características extremas. Então, por exemplo, cor, fácil de analisar. Forma, o grãozinho lá da ervilha é fácil de você analisar. Ele pensou no monohibridismo. Monohibridismo, ter uma característica para ser estudada. Pureza dos gametas. E aí ele determinou a segregação dos fatores. O que é segregar? Vamos colocar assim, separar. Os fatores serão separados. Quer dizer que a primeira lei analisa uma característica. Uma característica. Então fica fácil. Fica fácil. Por quê? Porque você vai avaliar apenas uma característica. Ver se ela varia ou não. Primeira lei, só para uma observação, uma característica observada. Que nesse caso, ele observou apenas a cor. A cor. Vamos entender o que aconteceu com a lei de Mendel, a primeira. Quando ele cruzou amarelo com verde, não deu uma mistura das cores verde e amarelo. Só deu o quê? Semente amarela. Só deu semente amarela. Aí ele pegou a semente amarela, cruzou com semente amarela. E olha a surpresa. Deu amarelo, mas também deu verde.
Olha! Vocês viram? Cuidado com uma coisa que eu vou falar para vocês. Nós vamos ver alternâncias de gerações aqui. Isso é muito importante para estudar dominância. Dominância. Então é muito importante você compreender a dominância com essas sucessivas gerações. O que é muito importante que se observe, e eu ainda não mencionei, e talvez você não tenha percebido, é essa informação numérica. 3/4 do total, amarelos. 1/4 do total das bolinhas, das ervilhinhas, verdes. Então nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui, 4. 12/4. Para quem gosta de matemática, divide por 4, vai dar quanto? 3/1. 3/1. Significa que a cada 3 amarelas, essa é a proporção, temos uma verde. Aí eu vou usar aparecer um outro número aqui para vocês. O número é 4. Entenderam de onde é o 4? 3 de um, 1 do outro. Olha, a gente pode já brincar, para quem gosta de matemática, isso aqui é 1 em 4, 1/4. Então nós temos 3 em 4, que dá 75%. 1 em 4, que dá 25%. Esta é a proporção, 3/4, 75%, 1/4, 25%. Isso aqui, eu já diria que é um caminho meio andado, né? Bem andado e meio caminho andado para compreender muitos cálculos que vão aparecer para vocês. Dê uma olhadinha. Quem nunca viu uma ervilhinha por fora da latinha, tá ela aí, Eu disse a vocês que ela nasce em vagens. As ervilhas ficam dentro de vagens, da mesma família do feijão, né? Ela não vem em latinha. Tinha uma propaganda que a menininha achava que o leite vinha da caixinha. Não sabia que era vaca. Ela sempre achou na vida dela que o leite veio da caixinha. Bom, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui essa classificação. Eu nem queria mostrar ainda isso para vocês. Que nós temos a forma dominante da semente, a cor, né? A cor é uma forma. Mas olha o formato, arredondado. Aqui é tudo meio que rugosa. Quem que é dominante? Essa aqui. A cor, quem é dominante? Amarela. Cor da flor, quem é dominante? A púrpura. Formato da vagem, lisa. Cor da vagem, verde. Tá certo? Posição da flor, axial, em eixo. Terminal, recessivo. Altura do pé, um pé alto. Recessivo, baixo. Quer dizer que pela minha altura eu acho que eu sou recessivo, né? Por esse tamanho aqui, sou recessivo, cadinho. Pequenininho, baixinho. Essa história toda que eu contei para vocês da ervilha, eu vou trazer aqui para vocês no slide. A ervilha, ele tem as características de estudo de fácil cultivo, rápido crescimento. Nossa, tia, tirou a ervilhinha aqui dentro, que bonitinha. Linda essa imagem. Linda essa imagem, eu acho. Então ela tem características quanto à hereditariedade, que é a obtenção de várias gerações. Então você tem várias gerações e muitos descendentes num curto intervalo de tempo. Isso na ciência é muito importante, ter o que a gente chama de N, que é a quantidade de indivíduos que foram estudados. Se eu fizer um levantamento estatístico e falar assim, olha, 66% das pessoas bebem cerveja. Aí eu quero falar assim, poxa, mas tudo isso?
Como que você fez essa pesquisa? Ah, eu estava num bar, tinha 3 pessoas, 2 bebendo cerveja, a outra tomando uísque. Cara, para 3 pessoas num dado local, isso é um tipo de pesquisa viciada, né? Lembra muito aí algumas pesquisas de intenção de voto. E aí, outra coisa, ela tinha uma flor com estrutura adequada à autopolinização e ao controle da fecundação. Portanto, daria para se controlar quem fecundava quem. E daí, essa, né, é a representação, digamos, do sistema reprodutivo da planta. E como que ele é montado, o gineceu, o pistilo, o estame, a pétala, a sépala, que é a folhinha, né? O pedicelo, o receptáculo, o óvulo que está aqui dentro. Tudo bem? Então por isso que esse cara escolheu esta planta. A técnica de Mendel, o que ele fez? Ele iria decidir se ocorreria a autofecundação. Autofecundação. Auto é por si próprio. E isso acontece na natureza. Quando os grãos são produzidos nos estames. Eles caem do carpelo na mesma flor. Mas o que esse cara fazia? Ele impedia isso. Ele impedia. Ele não permitia que ocorresse a autofecundação. Ele poderia ter essa técnica de não deixar que ocorresse a autofecundação. Então ele pincelava os estames de uma outra flor, ó, vocês estão vendo aqui, pegava um pincel e ele pincelava o estame, por exemplo, desta flor, para fecundar esta aqui. Vamos supor que aqui ele fala a púrpura e aqui a branca. Então a púrpura fecundando a branca. Ele queria evitar que a púrpura fecundasse a púrpura e que a branca fecundasse a branca. Ele queria uma fecundação cruzada, para ver o que ia acontecer quando misturasse essas informações genéticas, tá bom? Como que ele fazia isso? Ele simplesmente removia os estames. Ele chegava aqui, ó, ele cortava os estames, removia os estames das plantas e ele passava o pólen com o pincel nos estigmas da outra flor. Pronto, ele já resolveu um problema. Como evitar a autofecundação quando ele queria o cruzamento entre espécies, entre indivíduos de características diferentes. Isso era o cruzamento cruzado, ou fecundação cruzada. Caso você queira, tem aqui uma florzinha, né, sendo representada, ele fazendo a transferência do pólen de uma para outra. E aí obtinham as sementes que eram plantadas. E essas sementes plantadas traziam certos indivíduos, uma quantidade com a característica que ele queria estudar. Até aqui eu espero que esteja tudo tranquilo. Beleza? Bom, esse cara, ele cultivou isso no jardim lá do monastério, né? Já que ele era um monge, em que ele residia. Portanto, tinha um contato muito fácil com com essas gerações de plantas e essa facilidade. Mas ele foi apresentado em 1865, esse trabalho foi ofuscado pelas teorias de Darwin sobre a seleção natural. Aqui a plantaçãozinha dele, aqui uma estátua do Mendel, exatamente no monastério em que ele... Monastério, né? Mosteiro, não sei se monastério e mosteiro é a mesma coisa. Na cidade de Brno, na República Tcheca. Olha aí, Tcheca. Bom, isso tudo nós já vamos destrinchar agora, esses cruzamentos, quanto aos resultados. Nós já vimos, o resultado sempre é fixo, é 3:1. Como que é, professor? 3:1. O resultado é fixo. Quanto? 3:1. Sempre fixo, 3:1. 3 do dominante para 1 do recessivo. Entenderam? Se você tiver 400 indivíduos, 300 para 100. Então ele fez a polinização das plantas puras, chamou de geração parental P, às vezes aparece essa letra para você e você fala, o que é isso, geração parental? Ele pegou a planta pura verde, a planta pura amarela, esses são os parentais. Fez o cruzamento. Todas as plantas da primeira geração, que é essa aqui, ó, isso aqui é parental.
Aí, a primeira fecundação, chamada de F1, todos eram amarelos. Aí, o que ele fez? Ele pegou o F1 e agora ele deixou se autofertilizar. Ele quis cruzar apenas amarelo com amarelo. Aqui, ele fez cruzada. Cruzada. Quando nós tivemos a segunda geração, portanto, a filial, né? Filial ou filhos, pode até chamar de segunda fecundação, esta foi a proporção. Nós tivemos 25%, vamos chamar de azão-azão, 50% do azão-azinho e 25% do azinho-azinho. Este é o resultado. Isto seria, ó, o verde seria recessividade. É o que está escrito aqui, mas eu acho que talvez você já tenha compreendido. Belezinha? Vou voltar aqui para o tio. Portanto, quando você vai trabalhar com a primeira lei de Mendel, ele vai te dar as informações se tem heterozigose, se não tem. E ele vai te pedir o resultado, o fenótipo. Pode te pedir o genótipo também. Essa é uma possibilidade. Eu costumo dizer assim, ele está te dando caminho de ida. Que a gente aprende assim, né? Vai falando dos alelos, você vai pegando esses genes, vai fazendo o cruzamento, chega ao genótipo e ao fenótipo. E aí dá a proporção. Mas ele pode fazer diferente. Ele pode vir da característica e te pedir alguma coisa quanto aos alelos. Pode fazer isso. É o caminho de volta. E tem gente que não compreende. E aí, se não compreende esses caminhos, essas combinações, vai ter uma dificuldade muito grande em árvore genealógica, que cai pra caramba em prova. Então, a primeira lei diz, né, seria a geração pura, verde com amarela. Aí nós tivemos aqui, ó, portanto, aqui é cruzada, né? Aqui é autofecundação. E nós chegamos a essas quantidades de plantas. Qual que é o genótipo? Acabei de mostrar no slide anterior. 25 para 50 para 75. Desculpa, para 25. Isso aqui seria o azão-azão. Isso aqui seria o azinho-azinho. Isso aqui seria o azão-azinho. Isso aqui seria o azinho-azinho. Portanto, ó, aqui nós temos homozigose. Aqui nós temos homozigose. E aqui heterozigose. Ele pode fazer essas perguntas para vocês e não tem muito erro. Você não pode errar muito isso aí não. Daí nós tivemos o enunciado dessa primeira lei. O que é questionado em prova, quando eles mencionam a lei, a parte teórica, são algumas considerações, ou seja, a forma como Mendel expressou as suas ideias. E mais, como é que atualmente é analisado, como que é visto, como que é interpretado essas informações de Mendel na atualidade. Vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês? Sintetizando as conclusões da primeira lei de Mendel. E ela é chamada de segregação dos fatores. Ele não sabia que fator seria envolvido com DNA, com gene. Ele não sabia. Então, cada característica é condicionada por um par de fatores. Um par de alelos. Quanto à cor das flores, um fator determina flores púrpuras, o outro branca. Então, púrpuras e brancas é a ideia do fenótipo. Cada fator vem de um par, né? De um par vem de um dos genitores. Quando dois fatores são diferentes, quando dois alelos são diferentes, apenas um, que é o dominante, se manifesta. O outro é recessivo. Seria aqui a história do azão-azinho. O recessivo, ele permanece encoberto, sem que se manifeste no fenótipo. Só que cuidado, ó, que o recessivo ele ficou encoberto aqui. Por que ele ficou encoberto aqui? Porque se esse cara aqui é azão-azão, e esse aqui é bezinho-bezinho,
Esse cara produz o A e o A. Esse produz o Bzinho, Bzinho. Esse aqui produz Azinho e Azinho. Então você vai ter o Azinho e o Azinho. Aqui nós vamos fazer o chiqueirinho. Você tem o A que vem de um deles e o Azinho que vem do outro. Aqui vem o Azão e aqui vem o Azinho. Aqui vem o Azão, aqui vem o Azinho. Aqui vem o Azão, aqui vem o Azinho. Quer dizer, nós sempre tivemos um dominante. Por isso, a F1 sempre foi a manifestação do dominante. Beleza? Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece nesta geração, que eu vou chamar de F2. A F1, pessoal, a F1, deu para perceber que ela foi 100% do tipo Azão, Azinho? 100%. Azão, Azinho. E quando você tem o Azão e Azinho e cruza com Azão e Azinho, o que que dá? Aqui dá o par Azão, Azão. Aqui dá o par Azão, Azinho. Aqui dá o par Azinho, Azão. E aqui dá o par Azinho, Azinho. Veja que isto aqui, ó, é o recessivo. Isto é o recessivo. Desta geração para outra, ela aparece. Ó, desta geração para a primeira, da parenteral para o F1, ela desaparece, o recessivo. Mas ela torna a aparecer na próxima geração. Então a gente costuma dizer que tem um salto de geração para o recessivo. Tá bom? É isso que eu quero que vocês saibam. E ele enunciou assim, ó. Cada característica é determinada por dois fatores, que a gente sabe hoje, dois alelos, que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Isto é, para cada gameta, masculino ou feminino, encaminha-se apenas um dos fatores, que foi justamente o que eu mostrei aqui, que nós vamos chamar isso aqui de quadrinho ou o chiqueirinho de Pinet. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Beleza? Então, os fatores são os alelos. Já falei isso para vocês. Quando ele fala que são linhagens puras, homozigose. Homozigose. Falou em linhagem pura, você está falando em homozigoto. Belezinha? E as plantas que ele chama de híbrida? Híbrida é quando você tem a mistura. Híbrida, heterozigota. Então, mais um termo que pode aparecer para vocês. Daí, nenhuma surpresa, a gente vai para uma parte muito importante, um assunto muito corriqueiro na primeira lei e que você vai ter que saber muito bem, e já vou te adiantar. Você já sabe. Já sabe, porque eu já fiz. Olha por quê. O quadro de Punnett, que é esse quadro aqui, ele é um diagrama que auxilia a determinar a relação genotípica e indiretamente a fenotípica, porque o gen vai expressar uma característica. Então, na primeira linha, nós temos a segregação dos gametas de um dos parentais. Tá aqui, por exemplo. Vou pegar um exemplo qualquer, ó. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Quer dizer que esse aqui é um dos pais, certo? Vou chamar isso aqui do pai e pensar que aqui seria a mãe. Certo? Vamos pensar assim. Para a raça humana, para a espécie humana. Se a mãe é zigótica, ela tem Bzão, Bzinho. E o pai também, Bzão, Bzinho. Quando dá esse cruzamento, ó, dominante, dominante, dominante. Genótipos que vão apresentar o mesmo fenótipo. E esse genótipo é diferente, não tem ninguém dominante. O que o quadro de Punnett nos dá, ou de Pinet? A probabilidade de ocorrência de quem? Dos genótipos. O fenótipo vai depender da interação entre os alelos, verificar se tem dominância e recessividade ou codominância. Codominância nós não estudamos ainda, vamos ver depois. Beleza? Nós vamos ver outras situações de dominância. Professor, então montar esse quadrinho aqui é muito tranquilo, ele vai nos dar as
as proporções, é isso aí. Vai nos dar as proporções. Trouxe mais um slide para você ver. Olha, o genótipo, já mencionei, é 1/4 do híbrido, do puro, 50% do híbrido, e aqui novamente puro. Só que o puro dominante e o dominado. Beleza? E a cor da planta, que é o fenótipo. O fenótipo ou é púrpura ou é branco. A relação é 3:1. Quer dizer, de cada 4, 3 são púrpuras e uma vai ser branca. Branca. Então observe que aqui está uma repetição mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Trouxe um exercíciozinho aqui para vocês, que eu acho que nem vou resolver, só vou passar. Você pode dar um print na tela. Ó. Ele quer saber qual é a pelagem do gato. Ou ela é branca ou ela é preta. Então ele fala que a pelagem preta é dominante. E é indicado pela letra B. Cuidado, letra B. Ele põe a letra que ele quer. Só que é o B maiúsculo. Dominante é B maiúsculo. Tá certo? E a pelagem branca é uniforme. E a pelagem branca é recessivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estava marcando aqui. O recessivo, pessoal, o recessivo, ó, você tem preta ou branca. Preta ou branca. Este aqui é o recessivo, certo? Então a gente costuma usar a letrinha do recessivo. É isso. Por isso que a gente vai usar as letras B ou Bzinho. Porque o Bzinho é do branco. Se deu recessivo é o branco. Então ele fala assim, do cruzamento de um casal de gatos pretos, todos heterozigotos, qual o resultado esperado de fenótipos e genótipos? Então você tem, ó, vamos escrever assim, gata, gato. Se eles são heterozigotos, né, ou heterozigotos, ela tem Bzão, deixa eu colocar um espaço aqui, né, para fazer o quadrinho. Então esse cara tem, vou fazer aqui, ó, esse cara tem Bzão e Bzinho. Esse cara aqui tem, o macho, né, ele tem Bzão e Bzinho. O gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Isto aqui, ó, a gente pode até ampliar aqui, né? O cruzamento eu vou mudar de cor, só para não misturar com os alelos independentes. Portanto, eu vou ter Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho, Bzinho com Bzão, Bzinho com Bzinho. Pronto, isso tudo você já sabe. Só que aqui nós temos o recessivo. E esse vai ser o quê? O branco, gato branco. E esses 3 gatos são pretos. Portanto, eu tenho 3 gatos pretos. O que nós estamos falando de branco e preto? Fenótipo. Só que nós temos os genótipos BB, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho. Isso aqui é híbrido, ou seja, heterozigoto, mono e mono. Só que mono recessivo e mono dominante. Não tem muito mistério aqui na primeira lei. Não tem muito mistério. Eu acho que é mais complicado é vocês interpretarem o árvore genealógica, o heredograma. Beleza? Eu vou dar uma pausazinha nesse nosso momento, e aí depois nós vamos ver uma palavra que já apareceu e eu não dei muito destaque. Eu falei de dominante, falei de recessivo. Mas teve um momento que eu falei assim, tem codominância ou dominância incompleta. É isso que nós vamos ver. Dominância completa é o que nós vimos até agora. Ponto. Depois nós vamos ver algumas variações dessas crianças. Tá legal? Vamos ver agora, professor? Não, próximo bloco.